Boa noite a todos. Eu vou dar início à apresentação do pôster que tem como título Síndrome de Lyell e sua relação com antibióticos e anticonvulsivantes, uma revisão integrativa, que tem como autor os graduandos em Medicina Leandro de Oliveira Heckel, Matheus Terce Geller, Nayara Levi Silva e o doutor em Ciências da Saúde e professor do curso de Medicina Wagner de Brito Veras. Um pouquinho da introdução sobre o tema é que essa síndrome de Lyell ela também pode ser conhecida como necrólise epidérmica tóxica, e é uma condição dermatológica rara e grave que envolve uma reação alérgica severa, levando à destruição da camada externa da pele das mucosas. Tratando um pouco sobre os objetivos, eles compreendem a identificação da sua patogênese, dos fatores desencadeantes, principalmente no foco no quesito de melhorar diagnóstico e tratamento, visando sempre a ascensão na qualidade de vida. Quando a gente passa para a metodologia, a base de dados ela foi composta pela PubMed, o Cielo e o Google Acadêmico. O termo-chave da pesquisa foi síndrome de Lyell, e nós escolhemos os artigos que foram publicados entre os anos de 2007 e 2023. Foram encontrados 49 artigos, publicados nos idiomas português, espanhol e inglês. Desses 49 artigos, 15 foram selecionados, ou seja, eles foram incluídos na revisão. E os artigos que foram excluídos, eles tiveram motivo de distanciamento do tema, ou seja, pelo fato de não tratarem incisivamente o tema, eles foram excluídos. Quando nós paramos para pensar nos resultados, todas as publicações elas explanam que a patogênese envolve uma reação imunológica grave, desencadeada principalmente por alguns antibióticos e anticonvulsivantes. Sobre a predisposição genética, não há dados relevantes. Destes artigos escolhidos, 6 eles pontuam sobre a epidemiologia, que é uma síndrome rara, que afeta principalmente ou aproximadamente 1 a 2 casos por milhão de pessoas anualmente, ou seja, ela é bem pouco recorrente, sendo mais comum em adultos, jovens ou idosos, também não tendo um foco específico na classe etária, e que os cuidados médicos para esses pacientes com NET, eles são urgentes. 8 artigos relatam sobre tratamento que envolve a interrupção imediata desse medicamento desencadeante, se identificado, ou seja, no qual esses pacientes geralmente eles vão ser hospitalizados em unidades de queimados ou cuidados intensivos devido ao risco de complicações graves. Os cuidados eles incluem a manutenção das vias aéreas, o apoio nutricional, o controle de infecções e o tratamento das lesões cutâneas. Apenas 2 publicações relatam descritivamente sobre o uso de imunoglobulinas intravenosas e corticosteroides para alguns casos mais graves. Nessa tabela, nós trazemos também alguns principais artigos que foram utilizados para compor essa base. E aí eu vou estar lendo o título deles. O primeiro seria a síndrome de Lyell, causada por o uso concomitante de carbamazepina e ciprofloxacino, que seria uma apresentação de caso. A síndrome de Stevens-Johnson e sua continuidade à síndrome de Lyell, um espectro de evolução e manejo precoce. Síndrome de Lyell, uma revisão clínica e terapêutica. Síndrome de Lyell, uma revisão clínica e terapêutica, escrito por Mela et al. E por último, síndrome de Lyell, perigo na prescrição médica. Essas 5 referências, elas tratam basicamente sobre esse tema, especificando que as classes mais comuns a desencadear a síndrome são os antibióticos e anticonvulsivantes. Como eu disse anteriormente nos resultados, nós não temos que a influência genética ela é grande, ou ela é perspicaz, ou ela é expoente. Nós temos pequenas teses, mas que elas não são comprovadas. Então, como conclusão, nós podemos ter que a síndrome é uma condição rara, desencadeada principalmente pelos medicamentos, exigindo tratamento imediato, e que também os próprios profissionais de saúde eles têm que se atentar sobre esses possíveis sintomas, essas possíveis reações pós-administração de antibióticos e anticonvulsivantes principalmente. E assim eu agradeço aos que acompanharam essa apresentação até aqui.